Eu trouxe muito disso aí, da família dele. Aleluia, glória a Deus. Então, Depois você vê a família dele. vamos ler uma palavra aqui que se encontra no livro de Romanos 14. Romanos 14, do versículo 1 e 20. Aqui, Romanos 14, Paulo estava falando da igreja de Romanos, e o título dessa palavra é assim: a tolerância para com os fracos na fé. Então, está falando aqui da tolerância dos fracos na fé. Então, Paulo está ensinando nessa noite. Vamos encontrar muitas pessoas que estão fracas. E ele está dizendo que nós temos que tolerar essas pessoas, porque senão eles acabam se afastando cada vez mais. E quem vai ser culpado? Nós que não usamos a palavra de Deus corretamente. Você vê, é só você fazer uma análise. Nosso irmão, até o nosso irmão José falava isso, né? Que ele disse que era um passador de burro, né? E ele disse que para amassar o burro tinha que usar milho, tinha que levar milho para tirar, amassar uma coisa que está nervoso, levando nervoso. Então tem que arrumar uma estratégia. Então não estamos dizendo que o povo de Deus é burro, nem é jumento, mas estamos dizendo que precisa de estratégia, que é o que o Paulo está relatando nessa noite aqui, está falando disso. Ó. Tolerância para com os fracos na fé. Aí no 14, primeiro fala assim: ora, quantos que está enfermo na fé, receba e não em contenda sobre divindade. Aí, sobre dúvida. Aí aqui ele coloca aqui, ele vai dizendo aqui, ó, porque um crê de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legume. E o que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio, para que o próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz a diferença entre o dia e dia, mas outro julga igual a todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o que come para o Senhor, come porque dá graça a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graça a Deus. Porque nenhum de nós vivemos para si mesmo. Para si. Nenhum morremos para si. Porque se vivemos para o Senhor, se vivemos e morremos, é para o Senhor. Aleluia. Morremos de sorte que vivemos, ou morremos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julga o teu irmão, ou tu também, porque despreza o teu irmão, pois todos havemos de comparecer entre o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida dele, o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará
conta de si mesmo a Deus. Amém? Pode se sentar e vamos chegar. Então, uma palavra riquíssima e poderosa que nos ensina nessa noite, né? Então nós livro 14 e nós vemos na livro Romanos 14, Paulo pegou duro aqui porque Paulo estava tentando dar um grande ensinamento para a igreja de Roma, os romanos que estavam precisando de uma chamada de atenção para entender o significado de tudo. Ele estava tentando colocar na mente desses romanos, dessas pessoas que o aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que o ponto central da história era obedecer a Jesus Cristo. Era que não deixasse que nem um galho, que nem qualquer tropeço pudesse tirar a nossa atenção. Não por comida, não por inveja, por porfia, por falatório, por cara feia, por nada. Era para lembrar que tinha que ser tolerante a essas situações para que não viesse estragar a obra de Deus. Então está falando de uma grande tolerância. Então talvez nessa noite nós estamos aprendendo uma palavra riquíssima nessa noite. Porque uma coisa é certa, se não tiver tolerância com as coisas, ninguém chega a lugar nenhum. Verdade. Então está aqui. A tolerar as coisas, não porque a gente quer tolerar, mas porque é necessário você engolir, como diz o mundo, engolir sapo, para poder ver as coisas funcionar. Muitas vezes a gente pensa que só devemos receber e aceitar só o que é bom, e não queremos pagar esse preço, não queremos se humilhar, não quer que cabe muita humilhação nessa palavra. Nós se humilhar para. Nós estamos certamente tem que se humilhar para ver uma alma se render ao Senhor. Verdade. Para ver uma alma reconhecer a palavra de Deus. Então está falando muito claro. Ele que dá o exemplo das comidas, das coisas, ele está dando um exemplo, mas pode ser tantas coisas. Ele está dando exemplo da comida, o que come carne, o que come legume, ele está dando esses exemplos, mas pode ser outras coisas, pode ser a forma da pessoa tratar o outro, pode ser a forma da pessoa falar com a pessoa, e a gente às vezes tem uma impressão que a pessoa está nervosa, que a pessoa está com raiva, e tudo isso a gente tem que não deixar que o inimigo use essa artimanha e coloque gasolina nos seus pensamentos e dentro das pessoas, e as pessoas perdem a sensibilidade de tolerar por causa da palavra de Deus. Jesus foi muito tolerante e é até hoje. Verdade. Que se não fosse, nenhum de nós estava vivo. A tolerância que ele teve para o próprio discípulo dele, grande tolerância ele teve para Aleluia, Jesus. o traidor que o traiu, dava comida da boca dele, tratava ele bem. Judas era bem tratado. Jesus dava comida na boca dele, cuidava dele direitinho. Jesus teve muita tolerância, ajudou muito para que pudesse despertar no coração dele um arrependimento. Mas nossa obrigação é fazer isso, que a pessoa vai aceitar ou não, ou que vai mudar ou não. Nossa obrigação é lutar para a mudança de cada pessoa, a transformação de cada uma das Verdade, pessoas. Jesus. Se depender de nós temos que fazer para a melhoria da obra de Deus e de nós também. Glória a Deus. Então, nessa noite, nós estamos aprendendo que é necessário nós ser tolerantes. Coração, os irmãos não vieram hoje, aí nós vamos brigar com eles porque não vieram. Não, nós não podemos, tem que ser tolerante. Deus tem misericórdia, prepara que isso possa vir amanhã, não é? E aí por diante. Então, Ainda tem coragem de mandar mensagem. a fé de um não é a fé de outro, né? Então é difícil, né? Então a gente está aprendendo nessa noite que temos que ser tolerantes, né? Tolerar as coisas para o benefício da obra do Senhor, né? Aleluia a Deus. Porque
crê que tudo se pode comer. Outro crê, outro fraco come legume. Então ele está dizendo que o fraco. Um crê que pode comer de todas as coisas. Outro crê, outro é fraco, come legume. Aí diz, e o que come legume, não desprezamos o que não come. O que não come, não julgue, porque come. Porque Deus o recebeu para si. Ou seja, nós temos absoluta certeza, que as pessoas comem. Tem uns que não comem bocotó, outros não comem costela, outros só comem carne de frango, outros não comem macarrão, outros não comem alguma coisa, outros só comem verdura. Daí, só Vegetariano, né? O Tem pessoas que não vegetariano. comem. Aí você vai questionar isso. Não importa, Jesus não está querendo que nós peguemos tempo com essas coisas, que isso é perdimento de tempo você discutir com essas coisas. Verdade. O que nós temos que discutir é a salvação da alma. Não importa que a Aleluia. pessoa está comendo macarrão, está comendo. Você está na igreja buscando o Senhor, é o que precisa. É Verdade. o que precisa, é buscar o Senhor. Né? Então, está falando nessa noite que o necessário, a comida do corpo, pode ser o que você quiser comer. Agora, o necessário é buscar o Senhor para fortalecer a sua alma. Porque a alma Amém. precisa de ser fortalecido, né? E ele continua falando bem claro nessa noite que nós devemos entender e ser fortes para que não venhamos estragar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, Deus é maravilhoso, é poderoso e Ele está falando conosco nessa noite a respeito disso. Por quê? Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará. Então, o Senhor está falando nessa noite que todos nós vamos ter que comparecer ao tribunal de Cristo, vamos ter que prestar nossas condescências ao Senhor. Então, a nossa obra, ela vai ser no final olhada pelo Senhor, e Ele vai avaliar todos nós e vai ver o que foi bom, o que não foi bom, o que foi certo e o que não foi certo. Então, a gente tem que saber que nós não devemos dar um ponto final para ninguém dizer o que deve ser feito, que a palavra já diz isso. É a palavra que julga, a palavra já é o julgamento. É só pregar a palavra de Deus e Deus vai completar isso em nossas vidas, em nossos corações, né? Então está aqui também. Aí quando ele chegou no 15, ele falou: mas nós que somos fortes devemos suportar para a vida dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, o segredo é nós não agradar a nós mesmos. Por que se for agradar a você, você vai desagradar a todas as pessoas. Então, muitas vezes nós temos que desagradar a nós por causa de outra pessoa e agradar o outro. Porque tem gente que você está bajulando fulano, não, é a palavra que está dizendo. Como é que você vai ganhar uma alma para a igreja se não tiver essas situações? A tolerância, fazer como o próprio Paulo falou, faça de sábio para ganhar o sábio, faça de tolo para ganhar o tolo. Então, Paulo está falando que nós temos inteligência e sabedoria para ganhar as pessoas para o reino de Deus. Verdade. Porque se vai afastar as pessoas do reino de Deus, nós vamos pagar preço. Verdade. Qual é o melhor? É trazer ou afastar? É melhor? Não, eu não vou trazer porque o irmão quer almoçar na minha casa e eu não quero fazer o almoço. O irmão quer jantar na minha casa e eu não quero fazer a janta. Tudo isso está em conta também. Está em conta também. Porque coisa boa, quando alguém nos convida nós para jantar, a gente não vai todos felizes? Eu mesmo vou. Alguém me convida para comer um mocotó, comer alguma coisa na casa, eu vou feliz. E porque também, nós também não ficar felizes também para fazer para outros também? Será que você vai ficar feliz só para comer e nunca vai ficar feliz para fazer para alguém? Então é fácil, você só dá. Mas você só quer e não recebe. Aliás, é fácil você só receber, mas nunca quer dar. Então, o reino de Deus é mais para dar do que para receber. Porque o Senhor disse que quem dá está cumprindo a palavra dele. É melhor você ter para dar do que você está recebendo. Porque quem dá, porque tem. Então, muitas das vezes, nós refreamos o reino de Deus em nossas vidas
Porque fica aquela pessoa mesquinha, aquela pessoa presa em um regime que não sai daquilo, e as pessoas estão perecendo porque você não tem que abrir a mão para nada para ajudar a pessoa a vir até a igreja. Mas aí coisa simples, você convidar a pessoa, oferecer um café, oferecer alguma coisa, dar uma atenção a essa pessoa, nós estamos trabalhando, lembrando do reino de Deus. Verdade. Vai quebrantar os corações, vai quebrantar a pessoa, vai mudar a situação, e nós saímos desse regime de pensar só em nós, porque aí quando ele, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Está vendo? A edificação de quê? Das coisas de Deus. Então, o que eu puder fazer para que eu veja o irmão feliz na casa de Deus, isso eu tenho que fazer. Isso nós temos que fazer, não só eu, mas todos nós que é cristão tem que fazer alguma coisa para a pessoa se achar feliz na casa de Deus, ficar contente na casa do Senhor, porque tem alguém que está dando atenção para ele, tem alguém que está preocupado com ele. Isso é o papel de cada um de nós na igreja, para fazer isso, para que venha se cumprir a palavra de Deus. Porque se eu vir na igreja pensar só em mim, está vindo o culto, eu só não falo com ninguém, não sou para ninguém, significa que eu estou preocupado só comigo, não estou preocupado com mais ninguém. E nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é todas as pessoas que estão em Cristo Jesus, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que estar unido, o corpo de Cristo tem que sentir Cristo, tem que sentir a presença dele. E assim não vai acontecer, né? O qual? Porque tudo que diante foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação da Escritura, tenhamos esperança. Então, tudo isso vai ter esperança de que amanhã vai ser bom, porque vocês são de uma por cimento. Começam a surgir as esperanças no coração das pessoas, no nosso coração, nos ouvindo da palavra de Deus, porque foi semeado uma palavra de esperança. As pessoas já ficam com aquela ansiedade boa, que vai acontecer algo bom, porque alguém demonstrou o amor de Deus para com ele, que alguém se compadeceu dele, alguém abriu a mão para ele, alguém fez de conta dele, alguém lutou por ele. E é isso que nós temos que fazer em nome de Jesus Cristo. E sabendo que o reino de Deus, você vai aplicar muitas coisas no reino de Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer no reino de Deus, na igreja, você mais gasta tempo tentando ganhar uma alma, lutando por um lado, lutando por outro, correndo atrás de um lado e outro, para tentar mudar as coisas, para ver as coisas crescer. Isso é o que temos que fazer para que possamos alcançar alguém que está em desespero, alguém que está triste, alguém que está afastado da graça do Senhor. E nós temos que ter essa esperança. A esperança não adianta nós estar aqui também, todo dia orando, todo dia buscando, mas estão fechados, porta fechada. Ninguém consegue acessar você, porque você é uma pessoa blindada, é uma pessoa que não se abre com ninguém, é uma pessoa que não faz o que está escrito, nós estamos falando nessa noite. Não tem tolerância com ninguém, é aquela pessoa que se trancou, que não quer dar espaço para ninguém. E Jesus não era assim. Jesus andava, se abria com todo mundo, dava comida a todo mundo, dava peixe, dava tudo. E é isso que nós temos que colocar nessa mente: abrir o nosso entendimento e procurar a fazer o melhor. Não para você mesmo. Quando nós pensamos em fazer isso, nós estamos fazendo para o reino de Deus e para o poder do Senhor. Porque Jesus morreu por todos nós. E nós também temos que fazer a obra por todos que precisar da palavra de Deus e precisar de um consolo do Senhor. Então, é necessário que nós abra mão do nosso conforto, abra mão de algo que está acomodado e lance na obra do Senhor para ver o resultado acontecer. Porque a gente quer o resultado, a gente quer ver acontecer as coisas, mas será que nós estamos seguindo a receita do Senhor, a receita que Ele tem colocado para nós desenrolar isso? É a mesma coisa. Quem está doendo, o médico dá uma receita. Se você não seguir a receita, o remédio não vai servir de nada. Então, Jesus deu uma receita para nós. E Ele está falando nessa noite: vamos ter tolerância, vamos lutar um pelos outros. Porque
devemos lutar pelos que estão fracos. Não criticar, mas lutar pelos que estão fracos para que Deus venha abençoar e fazer milagre. Amém? Vamos guardar essas palavras no nosso coração e vamos para nossas casas. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, a ser tolerante. Nos ajuda, Senhor, a ser amoroso. Nos ajuda a ter paciência, Senhor. Derrama paciência em nossos corações. Derrama força para todos nós que aqui estamos. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a tua santa palavra, Pai Todo-Poderoso Deus. Ó Deus, Criador do céu e da terra. Abençoa cada um que aqui se encontra. Abençoa os que não puderam vir, que o Senhor possa transformar e fazer o culto. Prepara o culto de quarta-feira. Prepara as festas para quarta-feira. Envia almas para a tua casa. Pessoas, abençoa, Senhor. Todos dentro dessa igreja, no meio dessa igreja, alcança eles, faz milagres sobre eles. Transforma eles em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos, Pai, desde já, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós e todos digam amém. E a paz seja com a Deus, em nome de Jesus. Fazer a campanha do coração.